Psicologia, uma nova introdução, de Luiz Cláudio Figueiredo e Pedro Luiz Ribeiro de Santi. A psicologia como ciência independente, uma visão panorâmica e crítica. É muito frequente que os livros que tratam da história da psicologia comecem falando da filosofia ocidental desde os gregos e continuem já nas épocas mais recentes com físicos, fisiólogos e filósofos em cujas ideias podem ser encontrados elementos que hoje fazem parte do domínio da psicologia científica. O objetivo do presente texto, contrariando a regra acima, é apresentar resumidamente uma visão panorâmica e crítica da psicologia contemporânea. Na verdade, só em época muito recente surgiu o conceito de ciência tal como hoje é de uso corrente, e foi ainda mais recentemente que começaram a ser elaborados os primeiros projetos de psicologia como ciência independente. Ou seja, só a partir da segunda metade do século XIX surgiram homens que pretendiam reservar aos estudos psicológicos um território próprio, cujo êxito se fez notar pelos discípulos e espaços conquistados nas instituições de ensino universitário e de pesquisa. Só então passou a existir a figura do psicólogo e passaram a ser criadas as instituições voltadas para a produção e transmissão de conhecimento psicológico. É claro que o processo de criar uma nova ciência é muito complexo. É preciso mostrar que ela tem um objeto próprio e métodos adequados ao estudo desse objeto, que ela é enfim capaz de firmar-se como uma ciência independente das outras áreas de saber. Para a psicologia, a questão era extremamente complicada, já que todos os grandes sistemas filosóficos, desde a antiguidade, incluíam noções e conceitos relacionados ao que hoje faz parte do domínio da psicologia científica, como o comportamento, o espírito ou a alma do homem. Já na Idade Moderna, físicos, anatomistas, médicos e fisiólogos trataram de diversos aspectos dos comportamentos involuntários e mesmo de comportamentos voluntários do homem, ou seja, daqueles que, ao menos aparentemente, revelariam a presença de um espírito por detrás das ações humanas. Também na Idade Moderna, particularmente no século XIX, começaram a se constituir as ciências da sociedade, como a economia política, a história, a antropologia, a sociologia e a linguística. Essas ciências também tratavam das ações humanas e das suas obras, em particular dos comportamentos humanos mais importantes para a sociedade e que dependiam fundamentalmente das condições históricas e sociais de uma dada comunidade. Nesta medida, os temas da psicologia estavam dispersos entre especulações filosóficas, ciências físicas e biológicas e ciências sociais. O que restaria para uma psicologia como ciência independente? Nada. Embora à primeira vista possa parecer surpreendente, esta foi exatamente a resposta de um importante filósofo francês do século XIX, Auguste Comte, 1798 a 1857. No seu sistema de ciências, não cabe uma psicologia entre as ciências biológicas e as sociais. O principal empecilho para a psicologia seria seu objeto. A psique, entendida comumente, não se apresenta como objeto observável, não se enquadrando por isso nas exigências do positivismo. É bem verdade que o próprio Comte, num certo momento, reconhece a possibilidade de uma psicologia, mas sempre como uma área de conhecimento parcialmente dependente ou da biologia ou da sociologia. Ainda hoje, após mais de 100 anos de esforços para se criar uma psicologia científica, os estudos psicológicos mantêm relações estreitas com muitas ciências biológicas e com muitas ciências sociais. Isso parece ser bom e, na verdade, indispensável, mas várias vezes é mais fácil, por exemplo, um psicólogo experimentalista que trabalha em laboratórios com animais, tais como o rato e o pombo, entender-se com um biólogo do que com um psicólogo social
social que estuda o homem em sociedade. Este, por sua vez, poderá ter diálogo mais fácil com antropólogos e linguistas do que com muitos psicólogos que foram seus colegas na faculdade e que hoje se dedicam à clínica psicoterápica. E tanto o psicólogo se põe a estudar temas como pensamento e solução de problemas, ele inevitavelmente se aproxima da filosofia e, em particular, da teoria do conhecimento. A situação da psicologia científica, portanto, é curiosa. Por um lado, reivindica um lugar à parte entre as ciências e, para isso, criam-se faculdades e institutos de pesquisa em psicologia. Ao mesmo tempo, o psicólogo prático exige que sua competência específica seja reconhecida e, para isso, existem órgãos como os conselhos de psicologia que excluem a presença de outros profissionais nas áreas de atuação legalmente reservadas ao psicólogo. Por outro lado, não conseguiu se desenvolver sem estabelecer relações cada vez mais estreitas com as ciências biológicas e com as da sociedade. Essa situação poderia justificar a primitiva posição de Comte, de que não há lugar para uma psicologia independente e melhor faríamos se desenvolvêssemos nossos estudos psicológicos junto a essas outras disciplinas, dentro de seus centros de pesquisa. E, no entanto, algo parece se opor a essa dispersão e exigir que se pense a psicologia de maneira mais integrada, respeitando-se, é claro, essa multiplicidade de ângulos e abordagens. Há realmente muitas dúvidas acerca do problema e é preferível, por enquanto, não estabelecer nenhuma conclusão. De qualquer maneira, a psicologia está aí, com suas pretensões de autonomia e independentemente da conclusão a que cheguemos, é importante tentar compreender as origens e as implicações da existência dessa disciplina, por mais caótica que ela seja ou nos pareça.